Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Até que enfim não é um feriado. Só pega o feriado, gente. Mas é bom porque vocês estão em casa me ouvindo, a audiência sobe, né? Gente, hoje eu trouxe de novo aquela escritora maravilhosa, linda, Anabel Sampaio. Tudo bom, Anabel? Oi, tudo bem? Que prazer estar aqui na MKK Web Rádio novamente. Obrigada pelo convite. Ei, pessoal! Então, a Anabel, ela tem vários livros escritos, inclusive ela está fazendo outros livros, ela diz que faz 2 por ano, muito legal. A literatura que ela escreve, ela é historiográfica, investigativa. E ela escreveu um livro chamado Operação Rezos, Em Busca do Elo Perdido. E hoje nós vamos falar sobre esse livro, que ele é muito interessante. E vocês aqui vão ficar muito mais inteligentes, porque o que ela vai trazer não condiz com o que a gente aprende na escola. Olha que maravilha. É a realidade da realidade, porque ela vai a campo, ela estuda, ela vai atrás. Então, o que ela está falando aqui não é achismo, é realmente a realidade que é ocultada no nosso ensino. Você sabe que nosso ensino ele é manipulado, né, por uma consciência que quer que a gente fique burrinho. Então, aqui eu trouxe uma expert, a Anabel Sampaio. Anabel, no seu livro Operação Rezos, você escreveu que existem vários seres humanos, várias espécies de seres humanos que vivem aqui na Terra. Onde eles vivem? Quem são eles? Primeiro, se você pensar, os oceanos ocupam de 70% a 80% do planeta Terra, né? Isso. E só o Atlântico tem mais ou menos 9.000 metros de profundidade. Nós conhecemos apenas 1% da biodiversidade, né, desses oceanos. E, então, é quase todo inexplorado. Fora disso, nós temos desertos, como o deserto de Gobi, né? Nós temos cavernas, que são inexploradas pelo difícil acesso, temos montanhas, florestas, muitos lugares que a gente não tem acesso para explorar, né? E, assim, a nossa tecnologia agora desenvolveu um software que são especializados em rastrear imagens subterrâneas e submersas. Olha! E assim, tem sido uma surpresa para o pessoal, porque eles têm rastreado, assim, só na Califórnia, para vocês terem ideia, eles têm 110 quilômetros de estruturas subterrâneas misteriosas. Arrasou! Tá. Lili Jimenez, vai para lá agora. Minha melhor amiga mora lá. O deserto de Gobi também tem estruturas muito misteriosas, né? Venezuela também, então vários lugares, e sem falar do Google Earth, né, que também é de fácil acesso, que a gente vê algumas estruturas muito misteriosas, né, e assim, por outro lado, a Terra, ela não é rígida e impenetrável. Pelo contrário, ela se parece com uma máquina de lavar roupa, sabe? Ela tem conchas subjacentes, porque ela se parece com uma máquina de lavar roupa. Você vê que pela ação centrípeta de uma máquina, o que ela faz? Ela joga as roupas para as extremidades e fica um oco no meio. Sim. A mesma coisa a Terra. A Terra lança a massa terrestre para os lados, formando as conchas com ar, hidrogênio, oxigênio, né? E fica um oco no meio. E não sou eu que estou falando, gente, tá? Eu tenho o Euler, né? Um matemático, tá? Um matemático do século XVIII, defendeu que a Terra é oca, né? Edmundo Halley também defendeu. Então, eu estou apenas reforçando a teoria de vários matemáticos e cientistas, né? E você acredita em Shambhala? Assim, muito. Eu tenho um assunto muito vasto sobre isso, né? Muito vasto, porque a entrada fica na Antártida, né? Então, era isso que eu queria te perguntar. A gente vai até sair um pouco do script aqui. Eu estudo bastante o Coral Good. Já ouviu falar? Sim. E tem uma temporada que eles afirmam que está submergindo a Antártida. Sim. Quer dizer, Atlântida por Antártica. Sim. Pela Antártica. E que eles fizeram toda uma palhaçada para não ter a mídia voltada para aquilo. Porque como sempre, né? Eles acobertam tudo, né? Isso. E que
dentro dessa cidade ela é extremamente tecnológica. Sim, sim. Então, isso aí não é só uma teoria. Se você basear, né, a Adolf Hitler, ele fez várias expedições para a Antártida, porque diz que na Antártida que fica a entrada para Shambhala. E assim, ele mandou várias expedições para lá, e assim, o Tribunal de Nuremberg e outros tribunais internacionais têm transcrições de depoimentos de nazistas dizendo que eles adquiriram uma tecnologia muito desenvolvida, muito altamente desenvolvida, através de comunidades subterrâneas, de civilizações subterrâneas, né? Tanto que você vê que nazismo em 1930 e 1945 tinha 1.100 submarinos U-Boat. Nossa. Né? Tinha os full fighters, que eram esferas que pareciam para poder confundir os aviões, coisa. Então, o que aconteceu? Quando houve, assim, depois da guerra, os Estados Unidos absorveram vários cientistas nazistas, né? Com uma operação chamada Paperclip. Então, os Estados Unidos levaram 1.500 cientistas com seus familiares, tudo, cientistas nazistas para os Estados Unidos. E acabaram de absorver todo esse pessoal, eles começaram a se interessar pela Antártida. Nossa. Daí foram para a Antártida, fizeram 11 expedições na Antártida e montaram uma base norte-americana lá, entendeu? Que é altamente secreta. Por quê? Isso aí levanta muita suspeita que ali realmente tem uma entrada para uma cidade subterrânea. Nossa, Anabel, quanto Tem mais muito a gente cavuca, mais informação aparece, né? Agora vamos voltar pro script, Anabel, porque tem muita informação do que eu gosto. Ô, mulher que traz as coisas boas aqui pra gente, né? Então, como é que fica a teoria evolucionária de Darwin? Gente, esse antropólogo britânico, né, que defendeu que em 1859 a teoria da evolução, dizendo que as espécies dos primatas, daqueles hominídeos, Homo habilis, Homo erectus, tá, que existiram antes do homem, eles se extinguiram, morreram todos. Ou alguns originaram o homem. Gente, nós não somos a espécie mais evoluída de todos os tempos, tá? Se 5% desses hominídeos que viveram antes do homem não tiverem se extinguido, o que acontece? São inúmeras espécies humanas que moram na Terra nesse momento, tá? Eu vou falar espécies, não vou falar raça. Legal. Porque o Homo é o gênero, a família Hominidae, e a espécie Homo sapiens, Homo capensis, Homo sapiens. Então são vários que moram aqui, né? Tá. E tem mais uma coisa. Quando o Darwin ele defendeu isso, ele não tinha tecnologia suficiente para provar, que foi em 1859, né? E o homem, ele tem a terceira porção craniana, menor porção craniana, né? E segundo Descartes, o tamanho do cérebro tem muito a ver com o desenvolvimento da cognição, da inteligência do homem, né? Nossa, então eu sou burra, então, minha cabeça é pequenininha. Assim, a terceira crânio, quer dizer, está em terceiro mais inteligente, né? Ele não é. E assim, existe muita coisa para derrubar a teoria de Darwin. Primeiro, existem ossadas, crânios que são encontrados hoje, que têm uma datação de apenas 386 mil anos, 900, 1.200 anos. Quer dizer, esses hominídeos, que muita gente fala que é extraterrestre, não é extraterrestre, sim intraterrestre, viveram concomitantemente com o homem. Certo. Tá? O Homo naledi, né, que foi descoberto na África do Sul, né, ele tem uma datação de 285 a 386 anos. Quer dizer, viveu na África do Sul junto com um ser humano, com o Homo sapiens, né? Entendi. E tem uma coisa, foi descoberta uma ponte em Sri Lanka, e essa ponte, a datação dela, essa ponte tem 30 quilômetros, e a datação dela coincide com o Homo habilis. E segundo o Darwin, né, o Homo habilis, ele tinha só instrumento de pedra. Tá. Como é que ele construiu, os Homo habilis construíram uma ponte de 30 quilômetros
tá? Suspensa com coisas de pedra, com ferramentas de pedras. E eles acham que essa ponte é muito mais antiga, porque ela foi citada no Ramayana com 5.000 anos antes de Cristo. Então ela é muito mais antiga do que a gente pensa. E tem uma coisa também, os fósseis que estão sendo encontrados agora, esses de Paracas e outros... Aquele com crânio alongado e... todos os crânios agora podem ser pesquisados, uma proteína que indica que tem o neocórtex desenvolvido. Então a gente já pode saber CRGAP2, se eu não me engano, o nome dessa enzima aí que detecta. Para dizer que, para afirmar que aquele dono daquele crânio, daquele fóssil, teve inteligência. Entendi. Então, quantas raças tem aqui na Terra? Raças não, desculpa. Quantas espécies? Quantas espécies? Então, na verdade, a Blavatsky, né, da Teosofia, ela afirmou nos seus livros que existem 2.500 espécies da raça humana que vivem no universo. E 7 delas vivem aqui no planeta Terra, né, em evolução paralela ao homem. E 3 espécies possuem mente grupal. Tá, que é dos macacos. Não, mente grupal. É uma espécie humana que mora aqui que tem a mente grupal. Não, é porque a gente fica grudado na consciência de todos, né? Que chama, tem um nome, bom, esqueci. Não sei o que, massa crítica. Que eles até fizeram um experimento com o macaco da batata, de uma ilha para outra, e todo mundo, que o macaco aprendeu a descascar. Do campo mórficos, né? Os campos mórficos. Seria né? isso? Não. Tô falando besteira. Não, imagina. Tá bom. E você sabe que no deserto de Tássia tem uma escritura rupestre, né, desenho rupestre, mostrando, não sei que homo eram, homo sapiens, homo capenses, sendo sequestrados por astronautas. Olha principalmente só. Mulheres. Sim. Quem fala disso é o escritor JJ Benítez. Ele tem até um videozinho no YouTube, tá em espanhol, mas vale a pena. Ele tem uma série, né, que ele fala do planeta alguma coisa. Enfim, vamos lá, vamos voltar aos homo capenses, homo sapiens, homo. Em quais referências você apoia a tese da existência de outros humanídeos? Então, é aquilo que eu falei, a teosofia, ela afirma, né, a Blavatsky e Alice Bailey, porque a Alice Bailey, ela foi também uma das segundas, né, precursoras, e ela foi para o Tibete e ela escreveu uns livros junto com um mestre, né, tibetano lá, né, e defendendo que existe. E não é só isso, Hermes Trismegisto também defendia, escreveu no Divino Pimandro que existem, e outras escritas da Babilônia, as sírias, são várias escritas que estão aí, só não vê quem não quer. Por quê? A teoria da evolução veio, parece que para massacrar a comunidade científica, né, atual, porque quando eles encontram um crânio diferente, eles ficam perdidos, eles não sabem aonde colocar, onde classificar o crânio, como aconteceu no Homo naledi. Pô, mas esse cara aqui, agora surgiu esse crânio desse Homo naledi, onde que a gente vai encaixar isso no álbum de família da espécie humana, né? Me fala uma coisa, você está falando de várias espécies. A gente é o quê? Homo sapiens. Nós somos homo sapiens mesmo. Sim, homo sapiens. Tá. E aquele povo do Egito que usava aquele negócio que tinha crânio alongado? São homo capenses. Homo capenses. São, os mesmos do Peru, que também tem os... São os crânios de Paracas, né? Daí, então, eu tenho um trabalho sobre Akhenaton, que foi um faraó egípcio, né? Provando que ele foi um homo capense. Eu estive lá, e estive com os estudos da múmia, e eu consigo provar que o tecido ósseo do Akhenaton, né? Que é a múmia AK-55, não é um tecido humano, não é um tecido. E ele tinha realmente o crânio alongado e todas as características do homo capense, né? Que eu posso falar essas características? Mas é porque foi tudo ocultado da gente, pra gente fica difícil, né, Anabel? Imagina muito quem difícil. Estudou na escola, aprendeu uma coisa e você chega com uma coisa que é verdade. Sim, né? verdade. Que não vem do além. Você foi a trabalho de campo, você fez as pesquisas, agora estão aparecendo lá em Paracas os crânios alongados, o humanoide com 3 dedos. Sim, né? sim.
Ok. Que são as Kumaras, né? Kumaras. E na verdade você vê que não há uma manipulação só das religiões, mas há uma manipulação da ciência também, Sim, né? Isso do tudo oculto sim, mas tem muita gente séria trabalhando, né, em cima desses materiais que eu acho que de uma hora para outra vai dar um boom na ciência, assim, sabe? E o que você acha que vai acontecer na história da humanidade? Vai ser obrigatório mudar tudo ou eles vão continuar ocultando? eu acho difícil, né, mudar tudo de repente. Vai surgir algumas assim, ideias, algumas comprovações, entendeu? Mas é complicado falar isso, né? Porque nós também fomos criados. Você vê que o nosso ensino já vem todo certinho em cima de uma teoria evolucionista e de repente tem mais raça que mas eu não fico quieta, eu não estou gostando do que estão ouvindo, mas é verdade e eu posso provar. E é a prova mesmo que você fez parte das escavações lá do Egito. Conta aqui pra gente isso. Então, quando eu estava escrevendo o livro do Egito, primeiro eu fui lançar o livro na Alemanha, um dos meus livros na Alemanha, na feira de Frankfurt, e eu conheci um egiptólogo nessa feira, né? Como que ele chama? A Siraf Moyodin. E assim, daí nós tivemos assim uma amizade mesmo durante um ano, conversando o tempo todo. E ele era o egiptólogo da equipe do maior egiptólogo do mundo, que é o Zahi Hawass. Né? Então, assim, ele saía para as escavações, para os estudos, ele mostrava no tablet, né, através do Tango, não era nem Skype, eles trabalhando tudo. Olha. Então, me enriqueceu muito, sabe, de informações, né? Daí eu fui para lá, acompanhei a equipe nas pirâmides e também uma professora também, mestre, né, na Universidade do Cairo, sobre mumificações. Que bacana! Então eu tenho muita coisa sobre mumificações, né? Que legal. É a mesma do Peru, não? Não. Na verdade, a mais avançada que tem são as mumificações do Egito, tá? É porque do Peru eles aproveitam o clima-tempo, que tem neve lá em cima dos Andes. E esse material do Egito, eu publiquei um livro chamado A Conspiração Anunnaki, Olho de Horus, que está à venda nas livrarias Cultura e Saraiva, principalmente Cultura. Vou comprar. Então, tem um trabalho bem legal mesmo e muito sério, tá? Eu não estou aqui para falar bobeira e falar nada que não seja embasado em alguma coisa que eu posso, sem argumentação, entendeu? Então, não estou de brincadeira, não. E a raça Adan-Kadmon? Que todas as filosofias falam. Da onde provém isso, você sabe? Não sei, não. Pode ser que tenha, assim, um outro nome, né? Tenha um outro nome. Como os Homo capenses, os Homo saboiês, então tem os Apacalus, os Homo Kumaras, né? O Homo Kumara é aquele dos 3 dedinhos que eu já aprendi com você. Homo Kumara. Na verdade, aquele ET, né, do caso Roswell, que tem, assim, ele tem parece um embrião, né? Não é um extraterrestre, gente. Ele é uma Kumara, né? Tá? É uma Kumara. As Kumaras que estão fazendo as mandalas nas plantações, porque eles são responsáveis pela o controle da energia eletromagnética do planeta Terra, tá? Então eles estão dando algumas advertências pra gente. O pessoal já delira dizendo que veio lá do céu, os ETs que estão fazendo. Nada. Eu tenho material suficiente, argumentação suficiente para comprovar que não tem nada a ver com ET. Olha, eu já acho que é os acturianos com algumas frequências. A Fátima Neiva, boa noite. Boa noite. Tatiana Dias, boa noite. Tatiana. Boa noite, do Rio, pessoal. Um beijo para você. E agora tem outra pergunta para você. Quais são as espécies irmãs dos homens que vieram na Terra? Nossos irmãos. Tá, eu vou falar o nome, né? São várias, né? São 7, mas hoje eu vou falar só algumas, que são os Homo capenses, as Homo Kumaras, a Pacalus, a Homo saboiê, tá? E também tem, hoje, por enquanto, só isso. Só isso que... É porque não vai dar tempo de falar tudo, mas né? me fala uma coisa, qual a diferença do Homo saboiê com o Homo capense, com os Kumara?
Qual a diferença? A diferença principal está no crânio, tá? Porque é aquilo que... Cabeçudos. Tá no crânio. Assim, não é só o tamanho, tá? Existe, assim, uma relação com o líquido cefalorraquidiano, tá? Em relação às linhas lei da Terra, tá? E tem uma relação de pineal também. Então, tem algumas diferenças, assim... gritantes mesmo entre todos eles, tá? Mas aí, na realidade, eles foram extintos aqui da Terra. Só tá, gente? Não, eles estão aqui. São 7 espécies que habitam a Terra nesse momento. Cadê eles? Cadê Então, é isso que eu tô falando. Cada um habita numa coisa. Tem os seres aquáticos, seres humanos aquáticos. Que interessante. Que são os apacalus, tá? O apacalus. E assim, os aquáticos, é verdade que tem metade corpo de peixe e metade... da onde vem essa lenda, né? Na verdade, quem falou deles primeiro foi Berosso, que é um sacerdote do século 3 antes de Cristo, né? Que falou que realmente eles têm pernas e têm uma cauda atrás, né? Que foram eles que vieram, que chegaram no Antigo Egito para poder ensinar a humanidade, né? Berosso já falou. Mas assim, a gente tem crânios, né, que comprovam a existência dos apacalus, porque os apacalus, eles têm uma crista, tá? Eles têm orifício na mandíbula, que é onde eles emitem o som, né? Que interessante. E eles, assim, eles têm as órbitas unidas, porque eles têm a visão binocular, tá? E assim, são muito mais inteligentes do que nós, tá? E eles têm, assim, também a parte de as cristas, o crânio, que é um sistema extrapiramidal, que a gente compara os crânios de todo o ser humano, altamente desenvolvido, tá? E, assim, o crânio dos apacalus foi encontrado em 1913, tá? Em Boskop, e o de 1930 por Starshield. Tá? Você sabe que tem várias filmagens com eles, né? Aparecendo à luz do dia, pessoas filmando, e a gente fala, uau! Tem até uma sereia, né? Que a gente fala sereia morta na praia, eu não sei que praia que é, que eles filmaram ela, palparam, dá pra ver que não é montagem. Sim, verdade. Né? São eles, o apacalus. E eles têm cidades subaquáticas, cidades altamente desenvolvidas, gente. Eles não estão só ali nadando e ficam na pedra, não. Eles têm, assim, cidades com tecnologia muito evoluída. E não é à toa que as pessoas têm tido avistamento de aeronaves saindo de dentro dos oceanos e dos rios. Tem muito. Entendeu? Então, vamos lá interagir com os internautas. Marcelo Machuca, boa noite. Dorim Hassan, boa noite. Opara, boa noite. Lurdinha Pequenina, boa tarde, amada. Alexandre Alex Alves, boa noite. Rosana Alves, minha amiga. Oi, lindona, sonhei com você e a Cá. Que lindo, Rô, tomara que tenha sido um sonho lindo. A Cá é minha gata que sumiu. Faz uma semana, minha gata preta desapareceu. Tô pedindo para todas as minhas alunas de mesa acturiana trazerem ela de volta. Jocélia Santana, boa noite. Ok, e me fala um pouco do Homo saboie. Tá bom. O Homo saboie são aqueles que subiram, né, na superfície para poder ajudar a humanidade, né? E deixa eu só abrir um parêntese aqui. A gente se julga tão inteligente, tá? E a gente fala que onde que estão essas outras espécies? Será que eles não deixaram para nós a superfície terrestre, que é a mais perigosa, a mais sujeita a intempéries da natureza, tá? Você vê que quem mora lá, nessas conchas concêntricas da Terra, eles estão preservados, tá? Eles estão livres de cair um asteroide aqui e matar todos eles. Quem mata, vão matar os Homo sapiens, né? A gente. Mas voltando para os Homo saboies, eles floresceram no platô tibetano, no Himalaia. E assim, e há especulações que o primeiro imperador, né, que é o Qin Shi Huang, né, de 260 a 210 antes de Cristo, ele era um saboie. Como que são os saboies? O exército de terracota, não sei se vocês já viram, já vi. Ele tem como se fosse assim uma pinha. tem uma pinha na cabeça, tá? Assim são os Homo saboies.
Ah, e também os Anunnakis, né? Os Anunnakis já tem uma característica um pouco diferente, né? Tá. Porque tem um crânio mais alongado. Tá. Esse não, ele tem assim, como se fosse uma coroinha de osso, assim, osso, em cima. Então, assim são os Homo saboiês, tá? E assim, e engraçado que esse imperador da China, né? O mausoléu dele, tá? Ninguém consegue entrar. Porque tem muito mercúrio, que é altamente venenoso para o homem, e diz que consiste assim numa armadilha. Quem tenta entrar para ver o corpo dele não consegue, porque são flechas que disparam. Tipo Indiana Jones. O Indiana Jones. Foi inspirado nele. Sim, isso mesmo. Esses caras que escrevem esses roteiros de filmes como Indiana Jones deve ser ou contatado, ou canalizado, ou porque estudou mesmo, porque não é possível. Condiz muito com a nossa realidade. Então. Agora a gente não vai ter tempo para falar do Homo Pisachas e dos Abadons. Você vai ter que voltar. Ano que vem você volta? Gente, volta. Ou você consegue esse ano? Você tem agenda para esse ano? Eu tenho que dar uma olhada ainda. Ela vai ter que voltar. Eu prometo que eu volto. Porque se você começar a falar, quantos minutos a gente tem? E eu falo demais, né, gente? Tem 4 minutos. Dá para falar de mais um. Escolhe mais uma raça. Bom, você escolhe. Vamos falar dos Abadons ou dos Homo Pisachas? Vamos falar dos Abadons, né? Vamos falar dos Abadons. Os Abadons, então, assim, é bíblico, tá? Apocalipse 9:7, Apocalipse 9:3, Êxodo 10:12 e Revelação 9:11. Será que é esse que é o Adão Cadmon que eu tava te falando? Pode ser. Os Abadons, então, diz que Apocalipse diz que vai surgir um mal, né? Vai surgir um mal que subirá de um abismo. E ele tem semelhança de homem, tá? Só que eles são em miniaturas, tá? E ele tem, assim, esse mal, ele tem um ferrão, é como se fosse uma nuvem de gafanhotos. E ele tem um ferrão que vai provocar no homem uma dor jamais sentida. Tá? Nossa. E assim, e já estão surgindo no mundo, principalmente no México, já surgiram vários Abadons. Sim. Conta. E o DNA desse Abadon, né, que estão lá nos laboratórios fazendo pesquisa, tem 98,5% de semelhança com o DNA nosso. Mas eles são de que tamanho? Que você falou são pequenos, são 10, 12 centímetros. Nossa. Alguns têm asas, outros não. E assim, se fizer um raio-x, você certifica assim, eles têm os mesmos ossos que a gente tem, sabe? Eu já vi os pequenininhos com asas. Os pequenininhos com asas, os outros sem asas, eles têm... Já tem muita sim, coisa, muitos Abadons. Então, isso é Apocalipse, hein? Isso aí já está surgindo. Ai, mas eles vêm da onde, Anabel? De dentro pois da terra? De dentro. Pois é. Segundo o Apocalipse, diz que ele vai surgir, né, do abismo, né? Do abismo. E vem para poder, como se fosse uma praga, como se fosse uma... Eles né, são pretinhos? uma maldição. Sim, são cinzas, são. Ai, que medo. Não vamos ficar com medo, não. Dá tempo de falar dos Homo Pisachas ainda? Dá tempo. Tá bom. Homo Pisachas, gente, são os saci pererês do folclore. A Umbanda, né? Até a Umbanda do folclore. Eles moram assim numa muito próxima superfície da Terra, tá? Então eles moram em zonas rurais, assim, matos, né? Então eles são perversos, eles são eles devoram, chupam sangue, gostam de vísceras, gostam de sangue, tá? E eles são brincalhões, mas eles são muito perversos, tá? Entendi. E então são pretinhos, são os crânios, são os crânios de Andover, tá? Encontrado em Massachusetts, Estados tá? Unidos. Em 1950. Olha. Então ele tem toda uma característica diferente. Ele tem aqui uma proeminência na testa, como se fosse um relevo, um calo pontiagudo, assim, sabe? Já sei quais que são. Eles são considerados até extraterrestres. Sim, eles têm um foramen ósseo na lateral do corpo. Geralmente essas raças, tipo o Homo capensis, eles não têm a fontanela, eles não têm nem a sutura sagital, é tudo fechado. Porque eles não precisam da força da gravidade. E a força da gravidade que nós suportamos e estamos acostumados tem 7 quilos de força da gravidade em cima de cada 2,5 centímetros do nosso corpo. Entendi, pra gente ficar preso. Pra gente poder ficar preso. Eles não estão acostumados com isso. Então eles voam? Não, igual o Homo capensis. O Homo capensis agora está se adaptando, porque tem muitos que estão aqui em cima, né? Certo. Outros estão embaixo, né? Então, o que acontece? Tem, às vezes, um furo. Eles não têm fontanela, nem isso. Tem um furo no meio. Por quê? O cérebro faz a peristalte. Então, o cérebro vaza
por causa da pressão, entendeu? Mas então quando vê um desses tem que sair correndo, né, Anabel? Não, mas os homocapenses já estão na parte bancária, eles que comandam os bancos mundiais, eles já estão aqui já. Os capirotos Os capenses. em forma de gente. Não é capense, é capiroto. Acabou, Anabel. Ai, que pena. Mas você vai não falei nem a voltou. metade. Faltou quantos? Fala aí. Cenas do próximo capítulo. Quais são os homos que faltam? Não, tem vários ainda. Tem os homens. Eu não falei muito de Cabatu. Tem os Apacalus, tem outros também que estão faltando. Tá. E tem muita Falta coisa um monte pra de falar. Homo. São de 7, verdade, gente. né? São 7, né? E tem Ela muita volta coisa pra falar sobre e eles. vai falar. A gente só tem meia hora. Eu queria ficar, mas. Anabel, deixa seus contatos pro pessoal saber. Este aqui é o livro, Operação Cultura tem. Esta câmera, que uma é do Face e a outra é do YouTube, que a gente sobe daqui mais ou menos 4 dias, fica gravado no YouTube. Gente, me sigam no Instagram, que é anabel.sampaio, underline writer, tá? É escritor em inglês, tá bom? E tem algum sigam outro lá. contato, um e-mail? Algo Tem assim? Anabel com 2 N's, anabelsampaio1, que é o número 1, @gmail.com. Beijo pra vocês. Obrigada. Gente. Bom, e eu tenho o Espaço Galáctica, onde a gente faz palestras, workshops, também cursos. Este fim de semana vamos estar com a Cris de Pascoal e uma outra pessoa que eu não me recordo o nome, me perdoe. Vamos falar sobre transição planetária. Para quem tiver interesse, o telefone é 2592-1066 ou se não, no WhatsApp 11-981783270. Em breve vamos estar com uma plataforma que a gente vai poder vender as palestras para vocês. Vocês vão pagar por mês, vão ter várias palestras, várias coisas muito mais aprofundadas, com pessoas que a gente traz na rádio. E é isso aí. Um beijo apertado para vocês e aguardo vocês semana que vem. Beijão!